Gostaria inicialmente de agradecer ao professor Aramis Pereira, Luciane Amato, Eduardo Dipp, pelo convite de falar sobre o escritor Marques Rebelo neste Congresso Nacional de Literatura e História Pessoal, o CONALIT. Me foi sugerido que falasse inicialmente de meus primeiros contatos com a literatura, em seguida, de como conheci a obra do Marques Rebelo e qual foi o impacto que ela provocou na minha vida. E que, por fim, tocasse na questão da confessionalidade da obra Espelho Partido, de Marques Rebelo. Primeiramente, como foram meus primeiros contatos com a literatura, de maneira geral. Um amigo meu costuma dizer que teve uma infância feliz, pois teve a sorte de viver numa época em que ainda não havia a escritora Ruth Rocha. Eu compartilho com ele essa felicidade. Mas, por outro lado, lamento muito não ter lido uma só obra infantil do Monteiro Lobato. Nos 4 anos do curso primário, foram quase 1.500 dias sem um único livro de literatura, exigido ou recomendado pelos professores. De família pequena, do interior, de família de classe média, pequena classe média, a minha foi uma infância sem literatura escrita. Contava nos dedos de uma única mão os livros que tinha lá em casa. A Bíblia, da Ave Maria, a História Eclesiástica de São João Bosco, uma fonte de energia do jesuíta mexicano Carlos Maria Heredia, e uma edição dos documentos do Vaticano II pela Vozes. Algo parecido com literatura só chegava até mim oralmente através dos causos contados pelos avós e as narrativas bíblicas que meu pai contava com muita frequência. Mais tarde, para facilitar a coisa para os outros filhos, meu pai comprou uma coleção de discos das edições paulinas com a leitura dramatizada das principais passagens das Sagradas Escrituras. Não me esqueço do estranho fascínio com que ouvi a voz da serpente no episódio do Gênesis, e creio que estava ali a fonte do meu posterior agnosticismo. Tinha 11 anos na primeira vez em que o objeto livro adquiriu certa visibilidade para mim. Foi em 1967, no seminário, onde entrei para sair padre e acabei saindo logo um ano depois, um católico cheio de dúvidas e alguns anos mais tarde, um agnóstico muito insolente, incapaz de acreditar em Deus ou no próximo. Mais precisamente foi numa tarde de chuva, enquanto andava sozinho pelas dependências do prédio central do seminário. Dei com a porta aberta e dentro, no meio de uma sala quase vazia, vi um monte de livros. Uma pequena pirâmide de papel. Um aluno da comunidade dos maiores, que por ali passava, me avisou. Não presta, o reitor mandou jogar no lixo, ou queimar, não me lembro bem. Foi a época em que, sob o entusiasmo do recém-concluído Concílio Vaticano II, a primavera da igreja, muitos seminários e mosteiros fizeram a mesma coisa. Jogaram fora livros e mais livros que cheirassem a integrismo católico. Eram coisas do passado, do outono, do inverno sombrios da igreja. Aproximei-me, peguei alguns, folheei. Podia levar quantos quisesse. Era a primeira vez que folheava para valer um livro que não fosse de escola, mas nenhum deles me interessou. Todos os que apanhava eram de religião, e a pirâmide logo os devolvia desencantado. Só um, lamentavelmente, acabou permanecendo em minha mão. Não pelo conteúdo mal entrevisto, porém pela capa. Uma capa vermelha, bela e dura, com letras prateadas. Olhei para os lados, não havia ninguém por perto. Com um gesto brusco, violento, separei a capa da brochura e fui escondê-la sob a minha mesa na sala de estudos. Essa capa ficou comigo um bom tempo, sem nenhuma utilidade, simples objeto para ser contemplado, nem mais nem menos. Com aquilo se iniciava, sem que eu soubesse, um estranho ritual, com seus inevitáveis sacrifícios, oferendas, e que teria como centro esses objetos de papel meticulosamente manchados de palavras e de vidas, que é o livro. Fico imaginando hoje quanto livro bom da igreja de sempre não haveria naquela pirâmide destinada ao lixo ou à fogueira.
Como foram meus primeiros contatos com a literatura? Só em 1969, com 13 anos e já numa escola pública, fui obrigado a ler o Guarani, José de Alencar, por imposição de um professor que gostava mais de gramática do que de literatura. Foi, aliás, o único livro que ele exigiu naquele ano. Era a terceira série ginasial, se não me engano. Meu pai trouxe o livro de São Paulo, numa edição da Melhoramentos, com a capa muito feia, mas um cheiro bom. Me lembro do cheiro até hoje. Depois de muito sacrifício, escalei a última página do romance sem saltar nenhuma, espantado com aquele estranho final. O índio Peri e a loura Cecia coados no alto de uma palmeira enquanto as águas se aproximavam. Acostumado com os finais bem acabados dos filmes que eu via no Cine Castelo e Cine Madalena, fiquei pela primeira vez surpreso, me lembro bem, diante de um desfecho que ainda não era propriamente um fim, mas só sugestão de final. E daí, eu me perguntava, o que ia acontecer depois que as águas chegassem até a copa da palmeira? Um milagre, um passe de mágica do Criador? Mas eis que o livro emudecia de repente, a página ficava subitamente branca. Falei sobre isso com um primo mais velho, o primeiro que lá em casa pronunciou o substantivo próprio Darwin, de nefastas consequências, e que já tinha lido alguns romances por obrigação escolar. O primo me olhou com desprezo e falou: não gostei desse livro, prefiro Dom Casmurro do Machado de Assis. Fez questão de avisar que Dom Casmurro era obra para gente grande como ele, que não teria mais do que 16, 17 anos. E eu dificilmente a compreenderia. Obra profunda, ele me garantiu, que fala da realidade. Que palavra seria mais sedutora naquela época do que essa? Realidade. Então, antes de uma das viagens de meu pai a São Paulo, eu o intimei a trazer aquele romance. Sobretudo por isso, porque o meu primo garantiu que não era para o meu bico e nem para a minha idade. Depois de 3 dias, o livro estava comigo. Era uma edição da Cultrix, capa azul, com prefácio e notas do professor Massô Moisés. Pulei o prefácio, desprezei as notas e fui direto ao assunto. Também sem pular uma só página, mas com um tédio total, cheguei estoicamente até o fim. No ano seguinte, por volta dos 14 anos, uma prima, irmã do primo Snob, e um ano mais nova do que eu, falaria sem parar de um outro escritor cuja obra devorava sem dó, José Mauro de Vasconcelos, muito lido naqueles anos 60. Rosinha Minha Canoa, Meu Pé de Laranja Lima, Barro Branco, eram os nomes de alguns romances desse escritor que eu jamais leria, apesar das incansáveis pressões da prima. Só não os li por birra, confesso hoje, e para contrariar a prima. Algum tempo depois, na biblioteca municipal da minha cidade, eu descobri o livro em seu aspecto material, de obra de arte bibliográfica, coisa já entrevista naquele episódio da pirâmide do seminário. Foi mais ou menos por volta dos 15 anos quando eu comecei a frequentar as 2 bibliotecas da minha cidade, a Biblioteca da Operária e a Biblioteca Altino Arantes. Nessa última, Biblioteca Altino Arantes, havia os livros da coleção particular do editor José Olímpio, que era natural da minha cidade, natural de Batatais. E tinha também os livros de um governador de estado dos anos 20, presidente do estado, como se dizia então, Altino Arantes. E nessa biblioteca, nessas 2 bibliotecas, acabei fazendo uma espécie de mini curso de literatura, só presumivelmente autodidático. Como pode ser autodidático um curso com tantos mestres de primeira linha como Carpô, Álvaro Lins, Augusto Maia, Tristão de Ataíde, Agripino Grieco, Manuel Bandeira, Franklin de Oliveira, Wilson Martins, Eugênio Gomes, Gilberto Freire, Brito Broca, João Ribeiro, etc, etc, etc. Bem, os livros doados pela família do velho político, do Altino Arantes, eram obras bem representativas da Belle Époque, coisas do fim do século XIX, começo do século XX, e que eram guardados numa imponente estante Art Nouveau feita de cerejeira.
Não me esqueço de uma coleção dos ensaios completos do Namuno, que fugiam um pouco à regra, porque a maioria dos livros eram romances franceses da época do naturalismo, fim do século XIX, começo do século XX. Juntando esses livros ao acervo particular que o editor Zé Olímpio tinha doado à biblioteca, e que iam para além de 2.000 títulos, e que ficavam numa estante de embuia, muito bonita, eu achava que minha cidade era mesmo uma cidade de sorte e não precisaria sair dali para nada. Comecei a ler os livros. Os livros do Zé Olímpio traziam quase sempre dedicatórias dos autores. As dos poetas quase sempre em forma de poemas. Me lembro das assinadas por Drummond, Bandeira, Quintana, Cabral. Eu gostava, sobretudo, na época, de uma dedicatória do Guimarães Rosa, em que o escritor mineiro oferecia ao seu editor um volume do Grande Sertão Veredas, abre aspas, com o abraço cordial dos Guimarães Rosas, fecha aspas. Eu vibrava com esse plural meio pessoniano daquele que eu considerava, na época, o nosso maior escritor, apesar, confesso, que nunca consegui chegar até o final do Grande Sertão Veredas. Eu me lembro também de uma encadernação primorosa do romance, de um romance de um outro mineiro, o Mário Palmério, uma encadernação do Vila dos Confins, toda ela feita com couro cru de boi malhado. Esses livros eram todos muito bem encadernados, impressos quase todos em papel West Point, que lembravam bolacha, cor cremosa, uma textura levemente áspera. E esses livros acabavam ensinando todos os dias, me ensinando todos os dias, que editoração de livro também podia ser arte. E que leitor, além de leitor, também podia ser bibliômano. E que outros preferiam, coisa que outros preferiam chamar de ratos de biblioteca, ou fetichistas. Mesmo quem não era muito dado a leituras, conseguia com dificuldade manter-se indiferente diante do espetáculo plástico visual daquelas encadernações, das capas, da diagramação, da textura e do cheiro de cada livro, das diferenças de uma edição para outra, revelando que tais pacotes de papel, bem costurados e embrulhados, vestidos com tanto apuro, também podiam ser legítimos objetos de desejo, além das meninas que estudavam com a gente no ginásio do Estado. Doação mais recente para aquela biblioteca, mas também muito bem encadernados e conservados, havia uma estante com os livros de um certo militar recém-falecido e cuja família achou que ficariam melhor ali mesmo, ao lado dos do Zé Olímpio e do Altino Arantes. Era uma boa coleção de obras literárias e filosóficas clássicas, dos gregos aos romanos, da Idade Média à Renascença, até alcançar os principais poetas, romancistas e filósofos do século XIX. Grande parte desses livros aí era da coleção Pleiade. Foi a primeira vez que vi o alfabeto grego à minha frente. Havia também a biblioteca da Operária, no clube do mesmo nome, fundado por comunistas na década de 30 do século XX. Era uma biblioteca bem diversificada. Além de muito romance nacional e estrangeiro do século XIX e XX, havia a longa fileira de estantes ocupando toda uma parede, à esquerda de quem entrava na sala, compostas quase exclusivamente de autores clássicos em obras completas. Como eram livros que não circulavam, deviam ser lidos ali. Por isso, ali ficou sendo minha principal sala de aula e escola obrigatória de quase todas as tardes. Assim que não estava no ginásio do Estado, estava ali. Ficava uma parte da tarde, eu ficava uma parte da tarde em cada uma das duas bibliotecas. Quando entrei pela primeira vez na biblioteca da Operária, mais ou menos à época da Copa do Mundo de 70, um amigo já andava por lá há um certo tempo,
a volta com os livros e o pó branco de BHC que a bibliotecária usava para combater as traças e que acabava também combatendo os leitores. Eu e esse amigo comparávamos o novo com o velho, o medíocre e o genial, descobríamos as fontes, as influências, o permanente fluxo de ideias e das formas através da história da literatura, que para nós era território privilegiado no país do pensamento. O que mais que eu queria? Tinha os clássicos, o melhor da literatura brasileira, além de obras mandadas pelo Instituto Nacional do Livro, MEC, Secretaria Estadual de Cultura, na época da ditadura militar. Se do ponto de vista das escolas a paisagem era sempre feia, o mesmo não acontecia com o céu olhado ali da janela das duas bibliotecas. Creio ter razão o poeta Antônio Machado quando dizia não existir autodidatismo. Na falta de bons professores nas escolas, recorremos às aulas particulares dos livros e não nos decepcionamos. Agora, como foram meus primeiros contatos com a obra de Marques Rebelo? Foi na biblioteca da Operária que descobri o escritor Marques Rebelo. Eu já o conhecia de nome, através de um dicionário de biografias, esses que eram vendidos de porta em porta, e que meu pai, pessoa pouco ligada em livros, acabou comprando. Não me lembro da editora. Esse dicionário ficou comigo por muito tempo e infelizmente me desfiz dele em algum sebo por aí. Gostaria de reler hoje o verbete dedicado a Marques Rebelo, que foi o chamariz que me levou à sua obra. Fui logo atraído pelos títulos poéticos das obras, que constavam lá no verbete, e também a referência a uma característica do autor, sua preferência pelas pessoas mais simples. A vida é bela pelo que tem de simples, e só a simplicidade é forte, dizia Marques Rebelo lá numa certa página do seu livro Cenas da Vida Brasileira. Mas esse populismo rebeliano não o levou para o engajamento esquerdista. Essa preferência do autor pelas pessoas simples nunca o levou ao socialismo. Disse certa vez numa entrevista, abre aspas, os comunistas me consideram fascista, os fascistas me consideram comunista, os socialistas me consideram reacionário, os liberais me consideram sem vergonha. Fecha aspas. Ao contrário de muitos de sua geração, Marques Rebelo foi preservado do ideológico. E também, ao contrário de muitos da minha época, os adolescentes do final dos anos 60, que preferiram viver hereticamente a virtude da caridade, ou seja, no socialismo, sem desconfiar que o amor ao próximo degenere em filantropia quando se desvincula das fontes cristãs. Rebelo me ajudou muito a pisar no breque dessa tendência esquerdista da minha geração, estimulada no Brasil pela ditadura militar e pelo clima rebelde em geral dos anos 60. Agora, qual foi o impacto que a literatura e a obra de Marques Rebelo teve em minha vida, naqueles primeiros contatos? Marques Rebelo se dizia ateu. Certa vez o poeta Paulo Mendes Campos lhe perguntou numa entrevista do início dos anos 50, tem medo da morte, Marques? E ele respondeu na batata, não, porque não sou supersticioso. Rebelo tinha uma profunda incompreensão do fenômeno religioso. Embora entre seus maiores amigos tivesse o poeta católico Augusto Frederico Schmidt e o romancista Cornélio Pena, também católico. Crença em Deus era sumariamente classificada como superstição. Considerava a religião produto da superstição. A ciência, segundo ele, iria lentamente despojando o mundo de seus mistérios.
citou em sua obra O Espelho Partido um aforisma do escritor alemão Lichtenberg, que exprimia a sua visão de Deus e da vida eterna. Não me lembro textualmente do aforisma, mas dizia mais ou menos o seguinte: chegaria uma época na qual a crença em Deus teria a mesma consistência da crença infantil em bruxas e fadas. Marx Weber, com seu ateísmo, muito contribuiu para o meu longo agnosticismo, que só começou a ceder, e muito lentamente, a coisa de uns 10 anos, depois da virada de milênio. Para cair da graça foi muito fácil, coisa de um estalar de dedos. Recuperá-la foi um caminho penoso, cercado de mentalidade cientificista por todos os lados. A confiança que adquiri na palavra escrita de Marx Rebelo foi fatal para a diminuição e quase total esfriamento da fé. Paradoxalmente, o escritor carioca me ajudou a continuar praticante e defensor da moral cristã. Mas como um escritor ateu poderia ajudar alguém a continuar praticante e defensor da moral cristã? Marx Weber confessou certa vez ao Paulo Francis, numa entrevista à revista Senhor, do início dos anos 60, que ele e os seus irmãos eram pagãos. Mas um pastor protestante, amigo da família, o presenteou na infância com uma Bíblia na tradução clássica do Padre Figueiredo. E, depois desse presente, se tornou o livro de cabeceira dele, o livro que mais o influenciou como escritor. Aos 11 anos, disse Rebelo, ele já conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Fazia questão, obviamente, de deixar bem claro que não se interessava pela dimensão sobrenatural das Escrituras. O que é que sobrava, então? Sobrava a Bíblia como literatura e a Bíblia como fonte de ensinamentos morais. Como é que a Bíblia, do ponto de vista moral, marcou a obra do escritor Marx Weber? Quem conhece o romance A Estrela Sobe vai concordar com isso muito facilmente. O romance A Estrela Sobe, que sempre corre o risco de ser apresentado como documento ficcional do meio radiofônico brasileiro dos anos 30, parece ser, na verdade, uma síntese feliz da história da humanidade, na visão que o antropólogo René Girard possui dessa mesma história. Competição desenfreada, ameaça de sacrifício punidor para manter a espécie viva e surgimento do cristianismo há 2000 anos, substituindo a expiação pela misericórdia, o que bastava para fazer dela, do cristianismo, a religião mais recomendável do Ocidente. Esses três conceitos fundamentais do pensamento de Girard, desejo mimético, bode expiatório e moral cristã, marcaram encontro na obra de Marx Weber, especificamente no romance A Estrela Sobe, o qual, Rebelo, grande leitor de romances que era, de Cervantes até Proust, sabia muito bem dos perigos da rivalidade mimética, aquela que decorre da irreprimível necessidade humana de imitar o desejo alheio, de desejar o que os outros desejam, transformando a violência num estado quase natural das pessoas. Se o imperativo da imitação já revela nos animais o desejo de ser outro, no ser humano chega a um nível espantoso de sofisticação. O desejo mimético, como o chama Girard, é ao mesmo tempo criador da civilização e a maior ameaça à espécie falante, ou espécie cantante, como é o caso do romance A Estrela Sobe. A Estrela Sobe se passa no Rio de Janeiro, então capital federal.
e interligado com o resto do mundo por duas grandes mídias então contemporâneas, o rádio e o cinema. Diferentemente do interior, que só tinha a si mesmo para imitar, o Rio começava a macaquear com desenvoltura o restante do Ocidente desenvolvido. Lenisa, a protagonista do romance, queria ser cantora de rádio, campo fértil para a rivalidade mimética, por imitação das estrelas da década que, por sua vez, imitavam as grandes divas americanas e europeias. É fundamental o papel que um personagem do romance, seu Alberto, que tocava violão e morava como pensionista na casa de Lenisa, foi fundamental o papel de seu Alberto na estimulação mimética da adolescente, que já começava a desenvolver o talento em apresentações escolares. Como o seu objetivo era muito alto para os meios de que dispunha, Lenisa teve de fazer uma inevitável barganha, em que o seu atraente corpo de jovem entrava como mercadoria de troca numa negociação que iniciou com o mundo do rádio para conquistar o seu lugar ao sol. Numa época em que os contraceptivos ainda eram bem rudimentares, não deu outra. Lenisa engravidou. Optou pelo aborto e, ao abortar, quase morreu numa operação muito parecida com a do bode expiatório. Lenisa foi vítima do próprio desejo, querendo muito mais do que permitiam os meios ao seu alcance. Furou a fila, na escalada mimética, em vez de se sujeitar a uma ascensão normal, que costuma se basear mais no trabalho e no talento do que na facilidade da prostituição, que é uma forma de trapaça no jogo da vida. Nas últimas páginas do romance, depois da ressurreição da personagem e do balanço existencial que realizou enquanto convalescia, Lenisa tinha dois caminhos pela frente: voltar à antiga concupiscência ou limitar a mímese autodestruidora. Na página final, na primeira saída de casa depois da convalescença, Lenisa lembrou-se de que não estava longe da igreja do Rosário. Tão redonda, tão pequena, tão linda e dourada, como aparecia em seu pensamento, e na qual tinha sido batizada. Para lá ela foi. Leio agora a passagem do próprio Rebelo. Tinha ido qual fumaça o delírio místico da primeira comunhão aos 12 anos. Caiu na realidade. Estava perto da igreja. Caminhou para lá. Caminhou contente, depressa, ansiosa por chegar. Sentia já nas narinas o ar confinado da igreja, morno e azedo. Nos ouvidos o eco côncavo das naves desertas. Nos olhos a obscuridade em que as almas se ajoelham ansiosas de luz. Não saberia rezar. Um vento ímpio, que soprou por anos, levara-lhe da memória as confortadoras, mecânicas orações. Mas comporia, inventaria, deixaria sair sem freio do coração as palavras mais espontâneas e humildes, os cantos mais sinceros de fé e de contrição. Deixar-se-ia arrastar pelo... e estacou. A igreja estava fechada. Não, o céu não me quer. E novamente mergulhou na onda humana. Caudal de sofrimentos, inquietudes, aflições, incertezas, pecados. Foi arrastada. Bastou uma porta de igreja fechada para a vida atrair Lenisa novamente. E continua Marques Rebelo. A tarde caía. A vida esperava. Era preciso viver. E para viver era preciso lutar. Ia ganhando ânimo como um avião que toma impulso no campo para subir. Lutar sempre. Um homem lhe sorriu. Nos olhos o mesmo desejo de todos os homens. Ainda era moça, muito moça. Ainda. Como agulha que o ímã atrai,
foi-se encaminhando, os passos mais firmes, sempre mais firmes, para a Rádio Continental. Tribulação e trevas, desmaio e angústia e obscuridade. Aqui termina a história de Lenisa. Ainda palavras de Marcos Rebelo. Não a abandonei, mas como romancista perdia. Fico, porém, quantas vezes pensando nessa pobre alma, tão fraca e miserável quanto a minha. Tremo. Que será dela, no inevitável balanço da vida, se não descer do céu uma luz que ilumine o outro lado de suas vaidades? E aqui termina o romance A Estrela Sobe. É uma das páginas mais comoventes que eu já li da literatura, da moderna literatura brasileira. Como a igreja estava fechada, Lenisa concluiu rapidamente que o céu não a queria. Ainda estava dominada pelo mimetismo anterior. Convencida de que só restava dirigir-se mesmo à Rádio Continental, para recomeçar o mesmo jogo perigoso de antes, foi-se encaminhando, passos cada vez mais firmes, como a agulha que o ímã atrai, indo sempre mais para o abismo, com direito à tribulação, trevas, desmaio, angústia, obscuridade. Nós, leitores, também ficamos torcendo por ela, esperando que no inevitável balanço da vida desça do céu uma luz que ilumine o outro lado das suas vaidades. Rebelo não permitiu que Lenisa fosse transformada em mais um bode expiatório da ficção realista, e veio, pessoalmente, Deus ex machina, participar da história que contava, fazendo uma breve ponta no final do romance. Como Deus cristão que se fez homem, o criador literário desceu do plano superior em que operava os cordões de marionetes de sua narrativa e passou a fazer parte da realidade ficcional, preocupando-se com o destino da personagem e torcendo explicitamente pela salvação daquela alma tão fraca e miserável quanto a sua, Marcos Rebelo. O escritor, sabendo que o público de romances espera o castigo para o personagem desobediente das velhas leis, deixou Lenisa doente por 2 semanas, entre a vida e a morte. Ao contrário das tragédias gregas, cujo público exigia o sacrifício do transgressor, Rebelo não a puniu com a morte, dando-lhe a chance de continuar viva e salvar-se. A estrela ainda podia mudar de órbita, com menos tribulação e trevas, naquela subida mimética para a glória radiofônica. Pouco mais de 2 décadas antes de René Girard começar a desenvolver a sua teoria da rivalidade mimética, na obra Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é de 1961, o escritor carioca já defendia romanescamente a tese de que as pessoas não foram criadas para se transformar em vítimas da vingança expiatória, mas em beneficiárias da compaixão e da misericórdia, sobretudo depois que passou a ficar disponível para sempre, no céu, uma luz capaz de iluminar o outro lado das vaidades humanas. Uma diretriz transcendente indicando caminhos menos perigosos, governados pelas leis da Bíblia judaico-cristã. Isso não seria de espantar se viesse de um romancista cristão como Octávio de Faria ou Cornélio Pena. Veio, porém, de um homem que se dizia ateu, um ateu cujo livro de cabeceira era a Bíblia e que venerava as igrejinhas barrocas de Minas Gerais. Escritor que, na hora H de Lenisa, como se fosse a sua própria hora decisiva, apelou pela intercessão divina. Mistérios desses escritores ateus. Em A Estrela Sobe, Marcos Rebelo soube transformar o cotidiano, o trivial mesmo, em obra de arte literária. O trivial com suas pessoas, o chão que pisam, a língua que falam. Saiu um belo e atormentado romance,
anfíbio romance, com seu jeitão de obra neorrealista e aquele inesperado final metafísico. Mas parece que há também uma novela cristã diluída no romance O Espelho Partido. É a história de Madalena e Pinga-Fogo. A história de amor de Pinga-Fogo, humilde e compassivo, e de Madalena, a impetuosa e dominadora Madalena. Dois amigos de infância que se casam e são infelizes pelo resto do casamento. Há de tudo no pequeno enredo da novela: infidelidade, loucura, morte, desespero, resignação. Madalena é uma nietzscheana que traiu o marido, enlouqueceu e morreu. Pinga-Fogo, um cristão que tudo suportou, sobretudo a morte da mulher que o traiu. E quando se pensava que sucumbiria junto a Madalena, Pinga-Fogo ressuscitou. O ateu Marcos Rebelo era moralmente um cristão. Se o pai positivista não deixou que o batizassem na igreja, foi de algum modo batizado com a Bíblia que lia desde a infância e que marcou para sempre a sua literatura. Certamente foi com ela debaixo do braço, a Bíblia Camoniana do padre Figueiredo, que Rebelo se apresentou no céu, diante do próprio autor das Sagradas Escrituras. Marcos Rebelo parece ter amado a literatura acima de qualquer outra coisa. Sem fé no Criador, era preciso servir a criatura. Augusto Frederico Schmitt, seu amigo de adolescência, conta que a criatura que Rebelo amava acima de qualquer outra neste mundo era a literatura. Amou-a ao ponto de transformar a obsessão com a reescrita em um dos principais personagens do romance O Espelho Partido. Obsessão, diga-se, que impediu a finalização dessa obra, que tinha sido projetada para 7 tomos e não passou do 3º. Quem é que já não viu semelhante substituição da vida pela obra entre escritores? Alguns cuidam com tanto carinho da própria fama e glória que já começam a construir com as próprias mãos o futuro museu, guardando cartas, artigos, primeiras edições, etc. Como contista da gente simples, simplicidade que vinha do naturalismo e depois do modernismo, os personagens de Marcos Rebelo sofrem de uma grave lesão existencial. São seres destituídos de religiosidade. O que é uma deformação, pois a gente simples geralmente crê em Deus e costuma rezar. Cenas da Vida Brasileira, livro que já foi mencionado aqui, é um livro fundamental para conhecer Marcos Rebelo, para conhecer o pensamento de Marcos Rebelo. E é um livro muito importante para a compreensão do Espelho Partido. Ele é uma espécie de embrião do Espelho Partido. Aparentemente, Cenas da Vida Brasileira não passariam de narrativas de viagens que Rebelo fez por algumas regiões do Brasil, como inspetor do ensino público, sobretudo por Minas Gerais, onde ele viveu a infância, em Barbacena. Foi publicado no início dos anos 40 e com uma segunda edição aumentada nos anos 50. Parece que tem uma edição recente pela nova editora José Olímpio. No entanto, Cenas é mais do que isso. É, como já disse, uma espécie de embrião de O Espelho Partido, com seus textos curtos, vazados na primeira pessoa, em que o autor fala do mundo exterior e, ao mesmo tempo, de si. Marcos Rebelo, mesmo sem partido político, considerava como um dos deveres do escritor a tomada de consciência da realidade, visando interferir na consciência do público. Era, enfim, à sua maneira, um escritor engajado, mas engajado em si mesmo, na sua versão particular do mundo e da máquina do mundo. Produto dessa visão comprometida da literatura era o seu anticlericalismo,
baseado numa visão tipicamente voltairiana do catolicismo, alimentada pela literatura católica do século XIX, com Anatole France à frente. Sofria do típico anticlericalismo positivista do século XIX. Em suas andanças pelo interior brasileiro, Rebelo só notava as falhas dos maus padres e dos maus bispos. Em tantas andanças, só salvou 2 padres da sua antipatia. Um dos objetivos do escritor em Cenas da Vida Brasileira é mostrar o quanto a Igreja era responsável pela situação deplorável do interior do país. Quando o padre holandês José, que Rebelo conheceu em Itajubá, começou a construir mais um templo na cidade, que já tinha vários, Rebelo veio com a tola objeção de sempre. Por que não fez uma escola, um hospital, um asilo? Não sabia acaso que a Igreja foi quem mais fez escolas, hospitais e asilos no mundo? É certo que sabia. Anticlericalismo é o que não falta em Cenas da Vida Brasileira. Há algumas cenas que se salvam dessa fúria anticlerical. Há uma bela página sobre o poeta católico Afonso de Guimarães. Num certo momento, Rebelo se lembra de um padre bom que ele conheceu. Encontrou um padre bom de carne e osso numa das cidades por que passou. Não deixa de revelar, em alguns momentos, aquela típica estupidez do anticatólico ignorante da história da Igreja. De vez em quando outra, uma piadinha anticristã. Algumas vezes até o seu ódio pela Igreja se confundia com o ódio pelo poeta Augusto Frederico Schmidt, de quem tinha sido grande amigo até os 20 e poucos anos. Em alguns momentos parece até um certo ressentimento que ele sentia pelo sucesso do ex-amigo. Há uma página bastante desagradável contra Nossa Senhora Aparecida, na segunda parte, publicada já nos anos 50. Com um forte gosto pela piadinha anticlerical, Marcos Rebelo era impiedoso com os maus católicos. Quanto aos bons, que certamente os havia, não se dava ao trabalho de percebê-los. A única coisa católica que parecia respeitar era a arquitetura barroca das igrejas mineiras, implicando ferozmente com o novo estilo das capelas interioranas, nosso gótico caipira, coisa na qual ele tinha razão. Tinha um carinho especial pelas igrejinhas barrocas, dentro das quais, de vez em quando, e muito de passagem, experimentava algo que não era lá deste mundo. Fisgadas rápidas da graça que o peixe arisco não conseguia morder. Preferia fingir-se de diabo. Um diabinho que apreciava e que ele usava para fustigar os católicos. A epígrafe de Cenas da Vida Brasileira foi tirada do livro de Jó. De onde vens? Perguntou Deus ao diabo, ao que este respondeu: girei toda a terra, percorri a inteira. Aliás, é raro um livro do Marcos Rebelo em que não haja uma epígrafe extraída da Bíblia. Outro aspecto interessante que aparece no livro Cenas da Vida Brasileira era a grande sensibilidade de Marcos Rebelo para com a natureza, a quem via quase sempre com um olhar de panteísta. Muito preocupado com árvores e plantas, com quem parecia simpatizar mais do que com pessoas, citaria uma frase atribuída a Beethoven, que achava uma árvore mais bela do que um ser humano. Ao passar por um jardim, exclamou certa vez: felizes vegetais! Vou dizendo comigo a cada passo: felizes vegetais! Era a felicidade das coisas belas,
que não tinham sido amaldiçoadas com a faculdade de pensar, na qual ele, Rebelo, via a razão do sofrimento humano. Pensar não lhe trazia felicidade. Disse certa vez: quanto melhor pensamos, mais nos sentimos sós, descrentes e infelizes. E ainda por cima, sem a esperança do reino do céu. Mas, paradoxalmente, dizia que a vida precisa ser sofrimento para ser vivida. Renunciar à dor é cessar de viver. Isso está lá no Trapicheiro, o primeiro volume do Espelho Partido. Quem mandou transformar a Bíblia em livro de cabeceira? Dá nisso, um ateu com mentalidade sacrificial. Mas se era preciso sofrer, era também necessário equilibrar dor com prazer. E Marques Rebelo foi, ainda que moderadamente, um epicurista. Gostava e fruía a realidade aparente das coisas. Para fotografar a epiderme da realidade, Marques Rebelo não tinha e não tem rival entre os escritores brasileiros. Parece um erro de catalogação literária classificá-lo entre os ficcionistas, embora tenha feito 2 ou 3 bons romances, alguns contos antológicos e uma obra-prima da novela curta, que é Vejo a Lua no Céu. Rebelo, mais que ficcionista, parece ser um cronista nato. Só na aparência o Espelho Partido pode ser chamado de romance. É, na verdade, um grande conjunto de crônicas, escritas por um cronista que tinha necessidade de dar a sua opinião, não se dava bem com a pressa jornalística e necessitava reescrever obsessivamente. Sabia discernir como ninguém as coisas belas das coisas feias. Tinha um sentido agudo da beleza, natural ou cultural. Revoltava-se com a feiura, inclusive a moral. Se não conseguia admitir um criador pessoal por trás da criação, era um homem formado pela moral judaico-cristã, respeitador das virtudes e inimigo dos vícios. Suas opiniões eram, em geral, fundadas no bom senso. Conseguiu livrar-se da praga da ideologia, que atacou muitos de seus colegas de ofício, sabendo que a realidade tinha sua autonomia em relação às ideias. Estas é que deviam servir àquelas. Aquela. Ao percorrer todo este país como inspetor federal de ensino, sabia da necessidade de ocupá-lo com homens. Embora não tivesse feito mais que 2 filhos, Rebelo louvava as famílias numerosas. Se panteísta, seu panteísmo não era como o de hoje, inimigo ideológico do crescimento demográfico. Só num aspecto Rebelo foi presa da ideologia, na questão religiosa. Como não aceitava um criador pessoal para o universo, nem admitia a realidade sobrenatural, tudo que contrariasse essas ideias era vagamente atribuído à superstição humana. Não me venham com fatos, deixe-me em paz com minhas ideias, parecia dizer. O voltairiano e machadiano Rebelo era, no entanto, um sujeito que levava no coração uma generosidade capaz de enternecer o Pai Celeste, atestada por todos os que o conheceram. Um sentimento equivalente, o da compaixão, está presente em toda a sua obra literária. Se houve um escritor brasileiro que se compadecesse com o sofrimento alheio, esse escritor se chamava Marques Rebelo.